Governo oferece reajuste salarial de 7,8% aos servidores públicos. Estradas, rodoviárias e aeroportos ficam lotados de brasileiros que vão passear no feriado prolongado. Quem leva os pets juntos na viagem precisa tomar cuidados extras com os animais. Montadas barreiras na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, para evitar a chegada da gripe aviária no Brasil. Saída dos garimpeiros do território Yanomami gera um mercado clandestino com pagamento em gramas de ouro. Há poucos dias de completar um ano de guerra contra a Ucrânia, Rússia conta 60 mil baixas em suas tropas. Itália pede ao governo brasileiro que execute a pena contra o ex-atacante Robinho, acusado de abuso sexual. E a quantidade de gelo na Antártica atinge o mínimo histórico. Agora, no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O começo do feriado prolongado foi intenso em vários locais, principalmente onde as pessoas estão procurando passagem para viajar, como nos terminais rodoviários do país, onde o movimento aumenta muito nessa época do ano. Em São Paulo, não foi diferente. Nesse feriado prolongado, muita gente vai aproveitar para descansar, para ver a família e, é claro, para viajar. A Socicam, que é a empresa que administra os terminais rodoviários da Barra Funda, do Jabaquara e do Tietê, já montou aí uma operação especial para atender todas essas pessoas. Segundo a concessionária, entre sexta-feira e sábado, amanhã, mais de 190 mil pessoas devem embarcar pelos 3 terminais rodoviários de São Paulo, tendo Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis, Angra dos Reis, Sul de Minas e o litoral e o interior de São Paulo como os destinos mais procurados. Até o fim do feriado, no dia 22, a previsão é de que mais de 693 mil passageiros saiam e cheguem à cidade através desses terminais rodoviários. Serão disponibilizados 900 ônibus, mas a concessionária já informou que pode disponibilizar mais se for necessário para atender aí todos os passageiros. A concessionária também orientou quem vai vir viajar para sempre usar a máscara de proteção ao entrar no ônibus, chegar com meia hora de antecedência e ter os documentos em mãos. De São Paulo, Bruna de Giaimo. E mais de 2,5 milhões de passageiros devem passar pelos aeroportos do estado de São Paulo. A previsão é de que apenas na capital aconteçam mais de 3 mil pousos e decolagens. Aqui em Congonhas, na zona sul da capital paulista, no Internacional de Guarulhos, na Grande São Paulo, e no Internacional de Viracopos, no interior, em Campinas, a movimentação já é intensa por conta do feriadão. A maior movimentação será em Guarulhos. Cerca de 1,5 milhão de passageiros são aguardados em voos nacionais e internacionais, de acordo com a concessionária responsável pelo aeroporto. Em Congonhas estão previstos 3.054 voos e 426.496 passageiros entre os dias 17 e 23 de fevereiro. Em comparação com o mesmo período do ano passado, o aeroporto deve registrar um crescimento de 77% no número de pousos e decolagens e 85% no de passageiros. Segundo a Infraero, em 2022, a movimentação nos aeroportos foi baixa em razão das restrições relacionadas à pandemia de Covid-19. E o Aeroporto Internacional de Viracopos deve receber 295 mil passageiros entre os dias 17 e 23. A administração do empreendimento também informou que no mesmo período estão previstos 2.095 pousos. De acordo com a concessionária que administra Viracopos, os destinos nacionais mais procurados são as capitais das regiões Nordeste, Centro-Oeste e Norte, além de cidades como Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Florianópolis. Quem viaja para o exterior prefere Fort Lauderdale e Orlando, nos Estados Unidos, além de Lisboa, em Portugal. De São Paulo, Leonardo Félix. E a Polícia Civil investiga uma denúncia de que uma quadrilha estaria contratando mulheres e crianças para pedir dinheiro a passageiros no Aeroporto Internacional de Guarulhos.
A Secretaria da Segurança Pública confirmou nesta sexta-feira que a 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista do Aeroporto de Guarulhos abriu inquérito para apurar uma denúncia do esquema ilegal no terminal. Como envolve menor de idade, o caso segue sob sigilo e detalhes serão preservados. O que foi apurado é que pelo menos 22 pessoas participam do esquema criminoso que conseguem lucrar até R$1.000 por dia. Eles chegam ao aeroporto de carro, tiram as malas e seguem com mulheres e crianças para os portões de embarque para abordar os passageiros pedindo dinheiro, alegando que estão com dificuldades ou que chegaram atrasados e perderam os seus voos. Após a repercussão do caso, a Comissão de Direitos da Pessoa Humana da Assembleia Legislativa de São Paulo informou que vai apresentar um ofício cobrando uma investigação da polícia sobre as denúncias. O grupo pode ser responsabilizado pelos crimes de falsidade ideológica, corrupção de menores e formação de quadrilha. A concessionária informou ainda que o aeroporto opera cerca de 700 voos e atende 115 mil passageiros por dia. A maior movimentação é nas estradas. Apenas em São Paulo, a previsão é de que entre 5 e 7 milhões de veículos circulem entre várias cidades e em direção a outros estados. Para monitorar a circulação, é preciso aumentar o policiamento. A Polícia Rodoviária Federal iniciou a operação nas estradas na madrugada de hoje com ações de monitoramento e fiscalização. A operação será implementada até o dia 22 de fevereiro e o objetivo é aumentar a segurança e reduzir a gravidade dos acidentes. Nesse mesmo período do ano passado, a PRF registrou pouco mais de 1.150 colisões em rodovias federais, número 6,5% maior do que o registrado em 2021. As mortes no trânsito também subiram. Foram 107 óbitos contra 90 contabilizados em 2021. Segundo cálculos da Confederação Nacional do Transporte, em todo o ano passado, os acidentes ocorridos em rodovias federais custaram quase 13 bilhões de reais ao país. Valor que representa o dobro do investimento público aplicado na malha rodoviária federal do Brasil. Segundo a PRF, neste feriado, a operação nas estradas terá atenção permanente e redobrada nas infrações responsáveis pelos acidentes letais, como excesso de velocidade, ultrapassagens proibidas e a mistura de álcool e direção. Aos motoristas, a recomendação é realizar a revisão preventiva do veículo, dirigir com atenção, programar pausas para descanso, verificar as condições do tempo e pegar a estrada entre meia-noite e 8 horas da manhã deste sábado, quando o fluxo de veículos nas rodovias deve ficar menos intenso. Depois disso, o congestionamento deve aumentar e permanecer até às 8 horas da noite. Em Dourados, no Mato Grosso do Sul, o foco principal da operação nas estradas é combater a direção de veículos por menores de idade, embriaguez ao volante e direção perigosa. Durante o feriado prolongado, acontece uma operação conjunta envolvendo o Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul, a GETRAN, Guarda Municipal e Polícia Civil e Militar de Dourados, com o objetivo de combater principalmente a direção de veículos por menores de idade. A medida foi adotada após o aumento do número de ocorrências envolvendo adolescentes dirigindo ilegalmente na cidade. Dentro desses próximos dias, nós vamos estar fazendo operações blitz, fiscalização de trânsito. E se abordar algum adolescente, o pai poderá responder até pelo crime de entregar ou permitir que pessoa sem CNH dirija veículo e pagar uma multa de 3 vezes o valor da gravíssima, que vai estar em torno de R$880. O objetivo assim que a gente pede é conscientização, né? O adolescente ele não tem capacidade ainda para estar conduzindo, aguarda ali aos 18 anos, tira sua habilitação e faça tudo corretamente. A iniciativa visa garantir a segurança no trânsito e evitar acidentes que possam colocar em risco a vida dos jovens e de outras pessoas. A operação conjunta também tem o objetivo de conscientizar os adolescentes sobre a importância do cumprimento das leis de trânsito e dos riscos envolvidos na prática ilegal. Essa operação nós vamos começar hoje, junto aí com combater o menor, mas não deixar também de dar uma olhada aí na lei seca, no álcool também, que é muito perigoso nessa época, porque muita gente na rua, muitos veículos na rua, então a gente vai coibir o que tiver de infração aí para dar uma segurada.
Ainda durante a operação, os agentes de segurança e de trânsito realizarão blitz em pontos estratégicos e monitoramento de embriaguez ao volante e direção perigosa. Aparecido Lima alerta os condutores sobre as penalidades para essas infrações. O álcool hoje é R$3.000 a multa. Ele tem que pagar uma fiança também, que é quem estipula o delegado, e 12 meses de suspensão da sua CNH, onde ele tem que fazer um curso de reciclagem, condutor infrator, e ele tem que fazer uma prova, ele tem que tirar 7. Então, a recomendação, beber não dirige. Se estiver dirigindo, não beba. E durante esse período de feriado prolongado, é comum que aumente a busca pelas viagens por aplicativos de transporte. Nesse momento, é importante que algumas normas sejam seguidas para a segurança do passageiro e do motorista. O primeiro passo para ter segurança durante o trajeto é conferir se o modelo, placa do carro, nome e foto do motorista correspondem às informações apresentadas no aplicativo. Na Uber, por exemplo, os usuários também podem habilitar o recurso O Código. Dessa forma, o usuário recebe automaticamente um código exclusivo de 4 números após solicitar uma viagem. E assim que adentra o veículo, pede para o motorista confirmar o código para seguir viagem. Já os que preferirem utilizar o aplicativo 99, existe a opção Checagem de Segurança, que alerta que todas as corridas pelo aplicativo são monitoradas em tempo real para identificar qualquer anormalidade e tomar as medidas de segurança necessárias. É de suma importância também compartilhar a rota com seus contatos, para que eles possam notar qualquer coisa diferente. No aplicativo da Uber também é possível compartilhar a corrida com conhecidos. Basta acessar o perfil no ícone da foto no canto superior direito da tela e clicar no botão Checagem de Segurança. Nessa tela é possível cadastrar contatos de confiança para compartilhar viagens. Também é importante pensar pelo lado do motorista. E para o maior conforto de todos, é necessário ter bom senso e não consumir comidas e bebidas dentro do carro. Se o passageiro sujar o veículo, ele pode ser submetido a pagar uma taxa de limpeza. E nessa época do ano, outro golpe também muito comum é a clonagem de cartão. A Federação Brasileira de Bancos lançou uma nota para alertar a população sobre os cuidados que precisam ser tomados para não ter dores de cabeça. A nota divulgada pela Febraban traz levantamentos e apontamentos para quem pretende se divertir no feriado, já que são nessas épocas que os números de casos de fraudes disparam. Alguns golpes, como a troca do cartão, clonagem, pagamentos alterados e roubos, são os principais entre os casos registrados em boletins de ocorrência. Dessa forma, a Febraban divulgou uma nota informando algumas dicas para que as pessoas possam utilizar tanto no feriado quanto no dia a dia. Segundo o órgão, são 2 cuidados básicos: proteger e guardar bem o telefone celular e o cartão físico de débito e crédito. A federação ainda fala sobre os pagamentos por cartões digitais, ou seja, pelo celular. A orientação é usar o bloqueio de tela inicial dos celulares, seja ele por biometria ou facial, para liberar os acessos ao aparelho e aplicativos. Um outro ponto relevante é a diminuição dos limites de transações do Pix, que pode ajudar a evitar maiores prejuízos. Para isso, basta acessar a funcionalidade que está no aplicativo do seu banco e que permite ao cliente ajustar os limites de suas transações para valores que atendem sua necessidade e sua segurança. No caso do cliente ter sido vítima de algum crime, a Febraban informa que ele deve notificar imediatamente seu banco para que medidas adicionais de segurança sejam adotadas, como bloqueio do aplicativo e senha de acesso, além de fazer o boletim de ocorrência na polícia. E veja a seguir, governo oferece reajuste salarial de 7,8% aos servidores públicos. E ainda, Mato Grosso do Sul monta barreiras em Corumbá para evitar a chegada da gripe aviária no Brasil.
A coleta de dados do censo ainda está em andamento. Depois de alguns atrasos, o novo prazo de conclusão da pesquisa é de 28 de fevereiro. E existe um detalhe que algumas pessoas não sabem. É possível responder as perguntas sem a presença do técnico recenseador. Desde agosto do ano passado, recenseadores do IBGE vão de casa em casa, Brasil afora, para contar e conhecer as características da população brasileira. Na maioria dos estados, a pesquisa já passou de 90%, mas em algumas localidades a coleta ainda precisa avançar. Em Roraima, apenas 69% da população foi visitada. Em Goiás, 21% dos domicílios ainda precisam responder ao questionário. E no Mato Grosso do Sul, 19% da pesquisa ainda está em andamento. A coleta dos dados deveria ter terminado em outubro do ano passado, mas foi prorrogada algumas vezes e agora tem nova data para ser concluída. A coleta de dados do censo segue até o dia 28 deste mês e a previsão é que o resultado seja divulgado até o mês de abril. O censo 2022 deveria ter terminado no ano passado, mas uma série de imprevistos atrasaram a pesquisa. Entre eles, a alta recusa dos moradores em atender os recenseadores, a Copa do Mundo e a campanha eleitoral. A gente acaba não conseguindo encontrar as pessoas, né, nos seus domicílios. Por exemplo, muitas fake news, coisa que não tinha em 2010, né, a proliferação de redes sociais igual existe hoje, né, isso também atrapalhou muito. Quem ainda não recebeu a visita do recenseador ou não quer atender o IBGE em casa, pode responder o questionário de outras formas. Tem a possibilidade de fazer por telefone, o recenseador consegue fazer por telefone com a pessoa, o recenseador deixa sempre o recadinho na caixinha do correio com o número do telefone, né? Ou então a pessoa pode fazer pela internet, mas para isso precisa cadastrar com o recenseador o telefone e o e-mail para receber o link, né? Também tem a possibilidade de ligar no número 137, que é uma central de atendimento do censo, onde a pessoa liga, deixa lá o endereço dela completo, com o número de telefone, o nome dela, e aí a central repassa essa informação para a equipe local, né, do município ou da região, e aí a gente entra em contato com o morador novamente. Responder o censo corretamente é essencial para ajudar o país a construir políticas públicas adequadas para toda a população, conforme explica o coordenador da pesquisa no Distrito Federal. O prefeito, o governador, o ministro, o presidente da República, eles precisam de dados, né, para saber, por exemplo, aonde investir o recurso. Então, eu preciso construir uma escola. Sim, mas aonde que eu vou construir a escola? Né? Quantas crianças tem em determinado local, quantos tem no outro? Né? Precisa de hospitais, precisa de equipamentos públicos, transporte, centros de convivência para idosos, centros culturais e coisas assim. Então, o poder público precisa dessas informações. Aposentados, pensionistas e demais beneficiários da Previdência já podem consultar o extrato para fazer a declaração do imposto de renda. Quem recebeu mais de R$ 28.550 em 2022 é obrigado a apresentar. Para imprimir o informe, pode acessar os sites do governo, o aplicativo do Meu INSS ou extrato-ir.inss.gov.br. Este ano, a Receita vai receber as declarações entre os dias 15 de março e 31 de maio. O governo ofereceu um reajuste de 7,8% para os servidores públicos federais civis do Poder Executivo, que deverá entrar em vigor no dia 1º de março. Os militares não deverão ser beneficiados. Também está previsto um aumento de R$ 200 do Vale Alimentação. A proposta, que deverá custar 11 bilhões e 600 milhões de reais e está prevista no orçamento deste ano, foi apresentada pelo Ministério da Gestão a representantes de entidades sindicais. O projeto é enviar uma medida provisória ao Congresso para que a alteração entre em vigor imediatamente. A semana terminou com um dia de ajustes no mercado financeiro, quando as cotações sobem ou descem para a recuperação de eventuais perdas da semana ou de apostas sobre o que vai acontecer, como a expectativa numa nova alta dos juros nos Estados Unidos, que provocou uma baixa no dólar de 0,94%, cotado a R$ 5,16 na venda.
A Bolsa de Valores também caiu 0,70%, aos 109.176 pontos. E as exportações do agronegócio fecharam o primeiro mês do ano em 10 bilhões e 200 milhões de dólares. O aumento de 16,5% em relação a janeiro do ano passado foi um recorde para o período. Significa quase 45% de todas as vendas para o exterior. Segundo o Ministério da Agricultura, quem mais comprou foi a China e o que mais rendeu ao país foi a safra de milho e todos os tipos de carne. E segundo a Fundação Getúlio Vargas, são os chineses quem deverão determinar este ano o ritmo de exportações do Brasil em todos os setores. E temendo que a gripe aviária chegue ao Brasil, Mato Grosso do Sul instalou barreiras sanitárias na fronteira de Corumbá com a Bolívia. Esta barreira foi montada na aduana internacional, mas há outra no Buraco das Piranhas, por onde há fluxo de veículos e ainda equipes volantes que buscam evitar a entrada de aves silvestres ou mesmo comerciais que possam estar contaminadas com o vírus H5N1, da chamada gripe aviária. A zoonose chegou ao continente por meio das rotas de migração de aves silvestres e já foi encontrada no Uruguai, Argentina e agora Bolívia. A gripe aviária ela é um vírus, tá? Ele é o detectado, vamos dizer, é o H5N1, né? E ele está presente nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. E a teoria é que ele é transmitido pelas aves migratórias. Então tem as aves migratórias que vêm do hemisfério norte para o hemisfério sul. E assim consecutivamente. Por exemplo, agora elas estão retornando para o hemisfério norte, já tem um movimento de retorno. Então já tem, vamos dizer, na América Central, já tem aqui no Peru, Colômbia, enfim, tem alguns pontos. E qual que é o alerta hoje? Que nós tivemos um foco, literalmente um foco, em Cochabamba, lá na Bolívia. Isso está a uma distância de 1.183 quilômetros daqui da nossa fronteira de Corumbá. A doença é altamente transmissível entre as aves e, por isso, em caso de algum foco, é necessário agir rapidamente. Um raio de 3 quilômetros tem que ser abatido todos os animais. A gripe aviária também pode ser transmitida para humanos, mas foram registrados poucos casos em todo o mundo da doença. Tem um pássaro morto ali com manuseio, a pessoa vai lá, manuseia, esse pássaro, aí você está transmitindo, você pode se contaminar. Mas não é contaminado pelo ar, não é contaminado pelo... enfim, não é tão assim em relação à saúde humana, mas trata-se de uma zoonose, então todo cuidado é pouco. É importante ressaltar que consumir ovos ou carne não é uma forma de transmissão da zoonose e que nunca houve casos no Brasil que tem status livre da gripe aviária. Um foco da doença poderia ser um choque no comércio internacional. Nós temos uma posição internacional muito boa e no Mato Grosso do Sul corresponde a 4% do PIB aqui dessa área, desse setor da avicultura. Os representantes do Ministério da Agricultura e Pecuária, entre eles o ministro, pediram ajuda à população. Todo cidadão, todo dono de casa que perceba um sintoma numa ave caseira ou numa ave silvestre, qualquer sintoma de aves doentes, que nos informe imediatamente, para que nós possamos tomar providências rápidas e conter esses pequenos focos que possam vir a acontecer. Então, essa é uma das providências que estamos tomando. O Brasil é o principal exportador de proteína de frango do mundo. E veja a seguir, Itália pede ao governo brasileiro que execute a pena contra o ex-atacante Robinho, acusado de abuso sexual. E a saída dos garimpeiros do território Yanomami gera um mercado clandestino com pagamento em ouro. A Polícia Federal fez ao menos 6 operações contra o garimpo ilegal na região da Amazônia em menos de um mês. E para se aproveitar da fuga dos garimpeiros, o mercado continua arrumando formas para lucrar. Desde o início das operações da Polícia Federal no território indígena Yanomami, as forças de segurança têm se empenhado para evitar as ações de garimpo ilegal na região. Dessa forma, em 13 dias, foram executadas 6 operações pelo órgão de segurança. As ações tinham como alvos desde quem atuava no território até quem estava nos bastidores, envolvido com a distribuição do ouro ilegal e lavagem do dinheiro.
Dessa forma, a PF cumpriu mandados de busca e apreensão e de prisões preventivas em operações contra um esquema de lavagem de dinheiro proveniente do comércio de ouro ilícito e contra organizações criminosas. De acordo com o ministro da Justiça, Flávio Dino, a ofensiva recente veio de uma série de medidas adotadas pelo governo federal com a descoberta da situação de emergência no território indígena. Mas aquela região de Roraima parece estar fadada ao mercado ilegal. Isso porque, após o governo promover a retirada dos invasores sem apoio logístico, os grupos proprietários de aeronaves, embarcações, caminhonetes, ônibus e carros estão lucrando com a saída de milhares de garimpeiros que têm difícil acesso, só saem somente por ar ou pela água. A busca contra a ilegalidade fez com que o fluxo de fuga se intensificasse, o que levou a um aumento da oferta de serviços clandestinos para assegurar essa retirada. Como as retiradas estão sendo feitas de maneira espontânea, a orientação do governo é deixar os caminhos abertos por água e pelos céus. Porém, o mais impressionante é que os preços são extremamente altos para pessoas, em sua maioria, que fazem o trabalho braçal no garimpo. Segundo os relatos de quem tem conhecimento sobre a operação desse mercado clandestino, os pedidos dos ilegais vão de 15 gramas de ouro, o que na cotação atual dá cerca de R$4 mil. Os valores também podem chegar a R$15 mil. Invasores que não dispõem desse dinheiro precisam recorrer a varações por dias pela mata até alcançar uma embarcação. Uma vaga num barco custa 4 gramas de ouro, pouco mais de R$1.000. Um único barco de 12 metros transporta até 40 garimpeiros. Já uma caminhonete leva de 10 a 12 pessoas na carroceria. As situações ainda põem em risco a vida de pessoas que buscaram no garimpo uma forma ilegal de conquistarem algum aporte financeiro e sair da pobreza. O governo italiano pediu ao Brasil que execute a pena imposta ao jogador Robinho pelo abuso sexual de uma jovem em 2013 em uma casa noturna de Milão. O ex-atacante e o colega Ricardo Falco foram condenados a 9 anos de prisão. O pedido foi enviado ao governo brasileiro pelo ministro da Justiça italiano, Carlo Nordio. O documento solicita que o caso seja submetido à competente autoridade judiciária brasileira para que autorize a execução da pena de 9 anos de reclusão infligida a Robson de Souza pela sentença do Tribunal de Milão em data de 23 de novembro de 2017. O texto ainda lembra o pedido de extradição negado em setembro de 2022 pelo fato da nossa Constituição não permitir a extradição de brasileiros natos para outros países. Em entrevista a uma rádio no mês passado, o ministro da Justiça brasileiro, Flávio Dino, já havia sugerido que existe a possibilidade do ex-jogador cumprir a pena aqui no Brasil. E a FIFA anunciou hoje a doação de US$1 milhão, o equivalente a R$5.200.000, para as vítimas do terremoto que atingiu a Turquia e a Síria no último dia 6. O dinheiro deverá ser destinado a compras de itens emergenciais aos sobreviventes que enfrentam várias dificuldades, como o frio intenso que faz na região. Próximo de completar um ano, o conflito no leste europeu segue se estendendo. Após os envios armamentistas de outros países, a Ucrânia parece controlar algumas áreas invadidas. O levantamento do número de mortos durante o conflito foi divulgado pelo Reino Unido. A estimativa cita a estratégia de Moscou de enviar soldados mal preparados em missões quase suicidas para romper as linhas ucranianas como um dos motivos para o alto número de baixas. O Ministério da Defesa do Reino Unido disse que as Forças Armadas russas e os grupos paramilitares privados perderam entre 40 e 60 mil combatentes e sofreram até 200 mil baixas, o que inclui soldados mortos ou feridos. O número também foi informado pelas autoridades dos Estados Unidos.
Caso o conflito continue seguindo essa rotina, o número de vítimas provavelmente aumentará nas próximas semanas, à medida que a Rússia prepara mais operações ofensivas no leste para tentar ganhar terreno na guerra. O número de baixas aumentou acentuadamente desde que a Rússia anunciou em setembro uma convocação de reservistas que trouxe 300 mil soldados para as Forças Armadas, muitos deles mal treinados e mal equipados. O Reino Unido disse que a maioria das baixas russas aconteceram devido a ataques de artilharia e atendimento inadequado de primeiros socorros. Além das convocações russas, o grupo paramilitar Wagner recrutou dezenas de milhares de condenados nas prisões do país em troca de uma anistia. Esses recrutas condenados participaram ativamente de ofensivas destinadas a romper as linhas ucranianas em Bakhmut, chegando a um fim trágico, já que a maioria acabou como vítima. Enquanto diversos militares morrem nas trincheiras, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky discursou no primeiro dia da Conferência Anual de Segurança de Munique. Zelensky disse que era vital que não houvesse atraso na entrega de armas para ajudar a Ucrânia a lutar contra a Rússia e que, enquanto o Ocidente negociava suprimentos de tanques, o Kremlin pensava em maneiras de estrangular a Moldávia. Durante o seu discurso, o presidente ucraniano ainda ressaltou que a Ucrânia não será a última parada de Putin. A fala de Zelensky ressalta a ambição de Putin em dominar não só a Ucrânia, como todos os outros estados que em algum momento fizeram parte do bloco soviético. Os terremotos que atingiram a Turquia e a Síria em 6 de fevereiro já provocaram a morte de mais de 43 mil pessoas nos dois países. E o que parecia impossível aconteceu. 11 dias depois da tragédia, um sopro de vida ainda brota dos escombros. Mustafa, de 34 anos, foi retirado com vida nesta sexta-feira de um prédio que desabou na província de Hatay. A primeira preocupação dele foi saber se os pais ainda estavam vivos. Mustafa recebeu uma ligação do irmão enquanto estava sendo atendido pelos socorristas em uma maca e ficou emocionado ao saber que a família estava bem. Ele beija a mão do socorrista que está segurando o telefone e agradece. Que Deus seja 1000 vezes louvado. Uma operação de busca e resgate está em andamento com equipes especializadas de todo o mundo. Uma verdadeira força-tarefa para encontrar sobreviventes. Esse gatinho também ganhou uma segunda chance. Ele foi removido dos escombros durante as buscas do distrito de Nurdaj. Ele mostrou toda a sua gratidão aos funcionários do Corpo de Bombeiros que o salvaram, com direito a beijo no rosto. O mascote foi batizado de The Wreck, que também pode ser traduzido como destroços. O bichano ganhou o coração dos socorristas. O bombeiro afirmou que se o dono não for localizado, vai adotar o gatinho. Mais uma doença é motivo de preocupação no mundo inteiro. A Guiné Equatorial vive um surto de Marburg, um vírus que mata com muita facilidade e desafia a medicina. Até agora, 9 mortes foram registradas e 16 casos suspeitos são investigados. Febre, fadiga, diarreia e vômito com sangue. Segundo a Organização Mundial da Saúde, esses foram os sintomas relatados pela maioria dos pacientes atendidos em hospitais de uma província a oeste da Guiné Equatorial nos últimos dias. São sinais do ressurgimento de um vírus raro, que há anos desafia a ciência, o Marburg. Marburg é um vírus da família do filovírus, que é a mesma família do vírus Ebola, Os morcegos são os hospedeiros desse vírus que tem origem no continente africano. Segundo o infectologista, pessoas que frequentam cavernas, habitat natural desses animais de hábitos noturnos, podem contrair o vírus ao terem contato com secreções deles. Entre as pessoas, o contágio ocorre por meio de fluidos corporais do paciente.
realmente é necessário o contato pele a pele ou contato através de sangue, fezes, urina, saliva de pessoas que apresentam essa doença. Pessoas infectadas também podem apresentar dor de cabeça na barriga e nos músculos. Após alguns dias de infecção, surgem sintomas hemorrágicos em secreções ou em lesões na pele. É uma doença extremamente letal. Em média, 50% das pessoas vão a óbito, né? Nos diferentes surtos que ocorreram, essa letalidade variou de 24% a 88%. Então, é uma doença extremamente letal e não existe um tratamento específico, né? Não existe um remédio específico. Também não há vacinas contra o vírus. Os infectados são tratados por meio de reidratação com fluidos orais ou intravenosos, geralmente em unidade de terapia intensiva. O número de pacientes do Marburg na Guiné Equatorial já sinaliza um surto no país. Mas, segundo o infectologista, a transmissão pode ser rapidamente controlada, como aconteceu outras vezes, desde que o vírus foi descoberto em 1967. Se a gente fizer uma intervenção adequada do ponto de vista de isolar os contactantes, de identificar todas as pessoas com sintomas e quebrar essa cadeia de transmissão, geralmente esses surtos são isolados e não existe uma disseminação para outros países, para outros continentes, ou seja, o poder pandêmico do Marburg é menor porque a transmissibilidade desse vírus é menor. E a seguir, a quantidade de gelo na Antártica atinge o mínimo histórico. E veja também, quem viaja e leva os pets junto precisa tomar cuidados extras com os animais. Várias regiões do país enfrentam atualmente viradas de tempo e muitos temporais, como o que deixou a região da fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia em alerta. Moradores de Ponta Porã ficaram ilhados e os trabalhos para a recuperação da cidade já começaram. Carros arrastados, asfalto arrancado e muita enxurrada. Este é o cenário após o temporal que começou no início da noite de ontem em Ponta Porã, cidade brasileira gêmea da Paraguaia Pedro Juan Cabaleiro. Segundo a Defesa Civil, choveu 236 milímetros no município. Neste vídeo que circula nas redes sociais, o secretário de Segurança de Ponta Porã, Marcelino Nunes de Oliveira, afirma que há muito tempo não viu uma chuva tão forte como essa na região de fronteira. Corpo de bombeiro no local aqui, ó, fazendo com a ajuda de populares e também a Defesa Civil aí, para tentar resgatar ali uma família que está ali dentro daquela casa ali. Tá muita chuva, essa rua toda asfaltada, você pode ver que está todo coberto aqui, o rio encheu aqui, ó, tá cheio. Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil passaram a madrugada resgatando famílias que ficaram desabrigadas. Foi necessário utilizar cordas para auxiliar na retirada das pessoas. Olha, nesse momento o bombeiro vai entrar naquela casa lá que tem várias pessoas lá, inclusive crianças no local. Neste outro vídeo é possível ver o desespero de moradores ao ver este carro sendo arrastado pela força da enxurrada. Sai, sai! A Prefeitura de Ponta Porã informa que a Rua México, na altura da ponte sob o córrego São João Mirim, está interditada. Na manhã de hoje, o local passou por uma avaliação técnica, já que parte do asfalto cedeu. Além deste local, os trabalhos de reparos foram iniciados por toda a cidade. E hoje foi mais um dia de recorde de calor no Rio de Janeiro. Em Irajá, na zona norte da cidade, pouco depois das 3 da tarde, os termômetros marcavam 48,3 graus. Mas para quem estava em Santa Cruz, também na zona norte, a sensação térmica passou dos 58 graus. Só para ter uma ideia, no deserto do Saara, a temperatura durante o dia é de 50 graus. Já o lugar mais ventilado do Rio, hoje, foi o Jardim Botânico, com 39 graus. A extensão do gelo marinho antártico diminuiu para 1.910.000 quilômetros quadrados neste mês de fevereiro. É o segundo ano consecutivo em que a quantidade no local cai abaixo dos 2 milhões. O continente localizado no Polo Sul registrou redução de gelo nunca vista desde a série histórica, que começou na década de 70.
De acordo com o National Snow and Ice Data Center, a extensão do gelo do mar Antártico já ultrapassou o valor recorde mínimo estabelecido no ano passado. No dia 25 de fevereiro de 2022, a extensão do gelo marinho antártico caiu para 1.920.000 quilômetros quadrados. E no dia 13 de fevereiro, agora, foi de 1.910.000, estabelecendo novo recorde de redução. Ou seja, a extensão da Antártica caiu abaixo de 2 milhões de quilômetros quadrados pelo segundo ano seguido. Além dos ventos fortes e quentes, o valor mínimo de gelo marinho deste ano teria sido influenciado pelas temperaturas altas ao oeste e leste da Península Antártica, que atingiram 1,5 graus Celsius acima da média. Enquanto o verão perdurar no hemisfério sul, estima-se que a camada de gelo continue a derreter. Outro fator seria a variação na pressão atmosférica ao redor da Antártica, que, por sua vez, influencia os ventos de oeste em volta do continente. No momento, as variações provocam ventos violentos do oeste e os arrasta em direção ao polo, desencadeando o aumento de tempestades que ajudam a quebrar as calotes de gelo e empurrá-las para o norte, onde as águas são mais quentes e elas derretem rapidamente. O aumento do calor do oceano agora é evidente da costa antártica ocidental, interrompendo partes críticas do sistema climático global e acelerando o aumento do nível do mar. Por outro lado, durante o inverno, a água do mar voltará a gelar e a Antártica deverá recuperar cerca de 18 milhões de quilômetros quadrados. Um leopardo foi capturado por autoridades do Paquistão após horas passeando pelas ruas da capital do país. O animal escapou da casa em que era mantido como bicho de estimação e agora a polícia segue procurando pelo dono. Moradores de Islamabad tomaram um susto após um leopardo de estimação escapar de uma casa na capital do Paquistão. De acordo com autoridades, o animal vagou por horas pelas ruas da cidade antes de ser sedado e levado para um antigo zoológico nesta sexta-feira. Ele era mantido como animal de estimação. Ele escapou do cativeiro e causou perturbação. Há relatos de que muitos animais de estimação estão presentes na área e precisamos tomar uma ação legal contra isso. O modo como ele atacou as pessoas não era selvagem, mas sim como um animal de estimação. Imagens publicadas em redes sociais mostram o leopardo passeando entre carros antes de derrubar um homem e pular uma cerca de jardim. Nossos veterinários voluntários e membros do comitê científico vão monitorar o leopardo, um processo que já foi iniciado hoje cedo. Eles vão monitorar seus hábitos e necessidades alimentares, para que possamos decidir se precisamos liberá-lo na natureza ou não. No ano passado, o Paquistão proibiu a importação de mamíferos exóticos depois que um grande número foi trazido ou criado nos últimos anos, causando problemas para as autoridades de vida selvagem. Os grandes felinos são vistos como símbolos de riqueza e poder no país. Envolvemos a polícia para que possamos agora, após a investigação de quantas pessoas possuem esses animais de estimação, desencorajar essa tendência. Deve ser estabelecida como ação ilegal para que tal incidente em que vidas públicas estejam em risco não ocorra novamente. O leopardo assolto em Islamabad feriu levemente 4 pessoas antes de ser capturado. O animal, com idade entre 2 e 3 anos, está agora na companhia de um urso pardo, um tigre e vários macacos resgatados pelas autoridades da vida selvagem nos últimos meses. A polícia tenta rastrear o dono do felino. E talvez você saiba que maltratar animais é considerado crime, mas o que talvez não saiba é que uma lei estabelecida pelo governo do antigo presidente Jair Bolsonaro em 2020 aumenta a pena para os agressores. A Lei número 14.064, que altera a de número 9.605 de 2018, já está valendo e determina que ferir, mutilar, maltratar ou qualquer prática de abuso a cães e gatos será cabível de reclusão de 2 a 5 anos, além de multa e perda da guarda do animal.
Antes, a Lei dos Crimes Ambientais previa que uma pessoa que maltratasse qualquer animal fosse sujeita a multa e uma pena de detenção de 3 meses a 1 ano, além do agravante de 1/6 a 1/3 de pena, caso o maltrato viesse a causar a morte do animal em questão. Sem contar que servia tanto para proteger os animais domésticos quanto para os animais silvestres. Agora, com a mudança na lei, existe uma especificação dedicada a animais domésticos, que acabam sendo as principais vítimas de agressões e maus-tratos. A multa para aqueles que maltratarem animais domésticos poderá ser de 1 salário mínimo ou até 40 salários mínimos por cada animal vítima de maus-tratos. Em casos mais graves, o agressor poderá ser sentenciado à prisão, podendo ser mais agravada caso o animal vítima de agressão venha a morrer. Aí, a pena poderá ser entre 1/6 e 1/3 de pena. Vale ressaltar também que abandono de animal não é apenas abandonar na rua ou em uma estrada, mas também a negligência com o animal dentro do ambiente doméstico, como, por exemplo, deixar acorrentado, sem alimentação ou sem uma alimentação adequada e em local com más condições de higiene. Se você tiver conhecimento de algum exemplo dos que foram citados e quer fazer uma denúncia, basta se dirigir a uma delegacia mais próxima ou mesmo ligando para o Disque Denúncia correspondente ao estado em que mora ou para o IBAMA, no 0800 61 8080. Ao ligar, informe de forma correta e precisa a situação. Se tiver registros com vídeos e fotografias, a denúncia será ainda mais útil e eficaz. E como milhões de brasileiros estão saindo de casa para aproveitar o feriado prolongado, é bom saber que um animal de estimação merece cuidados redobrados nessas horas. E quem vai levar o seu pet junto precisa dar algumas atenções especiais ao seu companheiro durante a viagem. Em 2023 tem 9 feriados prolongados, o que significa que muita gente já está se programando para viajar e aproveitar as folgas ao longo do ano. E tem quem só saia de casa com a companhia do seu bichinho de estimação. O Billy sempre vai comigo. Começou a sair agora de casa, então a gente vai num lugar mais conhecido, que tem espaço para ele correr e se adaptar. Na hora de viajar, o Borbinha vai ou fica? O Borbinha vai. Por exemplo, eu sou do Paraná, aí eu vou para lá e levo ele na casa da minha irmã, que é toda telada, que é toda fechada, muros altos. O que pode ser uma oportunidade para o tutor e o pet relaxarem, precisa de muito preparo para garantir a segurança do bichinho, tanto no trajeto quanto no destino final. E esse preparo começa com o conhecimento do local onde ambos, tutor e pet, ficarão hospedados. Você vai viajar com um gatinho, se aquele ambiente onde você está indo, se o ambiente é telado, se não tem rota de fuga. O cachorro, se o ambiente onde ele está também é seguro, se ele não vai cair, seja de janela, seja fugir por um portão. Então a primeira coisa é ver a segurança do local onde você está indo e se é permitido levar animais. As vacinas também precisam estar em dia para evitar que o animalzinho pegue qualquer tipo de doença. E é sempre importante aplicar o remédio antipulgas. A primeira coisa é passar num médico veterinário da sua confiança, para ver se está tudo bem com a saúde dele, se as vacinas estão em dia e dependendo para onde ele vai, tem que colocar medicação para prevenir pulga, carrapato, girofilariose, que é o verme do coração, e leishmaniose. Com todas essas informações da lista checadas, é hora de pegar a estrada. Com muito cuidado, claro, para evitar acidentes. Assim como os tutores, os bichinhos precisam de segurança. E é aí que o tutor precisa escolher entre a caixa de transporte, o cinto de segurança para pets ou a cadeirinha própria para animais. O bichinho pode viajar no colo do motorista?
Não, ele não pode. De acordo com a nossa legislação, para a segurança do próprio animal e de todo mundo que está dentro do carro, ele não pode ser transportado do lado esquerdo do motorista, nem entre as pernas e nem no colo, e nem solto dentro do carro. Isso é proibido e pode gerar multa. Que os pets adoram passear, todo mundo já sabe. Mas às vezes as viagens de carro podem causar algum tipo de mal-estar nos bichinhos. E atitudes simples como essa, de parar e dar uma volta com o seu pet durante a viagem, podem ajudar muito para fazer com que eles se sintam melhores. E existem ainda outros truques que colaboram com o conforto do seu peludinho. Não alimentar o animal pelo menos 3 horas antes da viagem, para que ele não tenha enjoo durante a viagem de carro. E viajar num horário que seja bem fresquinho ou, se puder, ligar o ar-condicionado para eles. Claro que viagens de carro com trajetos curtos têm regras diferentes das feitas de ônibus e avião. No caso dos ônibus, as restrições já começam no peso dos animais. Eles não podem ultrapassar 8 quilos. Também não é permitido o transporte de animais que possam comprometer o conforto e segurança do veículo ou dos passageiros, como é o caso de animais doentes ou ferozes. O transporte deve ser feito exclusivamente em caixas transportadoras que precisam estar nos pés do passageiro. E no momento do embarque, eles precisam estar sedados. Para viajar de avião, as regras são parecidas. Os animais que têm até 10 quilos podem ir junto com os seus tutores, em caixas de segurança. Os que têm mais de 10 quilos também precisam estar em caixas de segurança e vão no compartimento de cargas do avião. É necessário apresentar toda a documentação do pet e do tutor e uma autorização especial. Lembrando que as vacinas também precisam estar em dia. Vale lembrar que é sempre muito importante tomar todos os cuidados necessários para garantir a saúde do seu pet. E não esquece de levar o brinquedinho preferido dele para que a viagem seja muito mais legal e divertida. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, fim de semana para você. Se cuida e até segunda. Boa noite, fique na paz. Tchau.